hoje é: o que falta? Salmos 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não pode faltar nada, né? O que falta na sua vida? Há quem tenha muito e reclama que lhe falta alguma coisa. Há quem tem pouco e mesmo assim está satisfeito. Davi, ele escreveu esse salmo em gratidão pelo que Deus lhe dava. Do mesmo modo que Davi, que foi pastor, sabia cuidar das ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, não deixando faltar nada. Deus também cuida de nós dessa forma. O Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Se Jesus é o nosso pastor, temos a convicção de que nada que realmente precisamos nos faltará e tudo fica bem. Amém? Deus sabe o que a gente precisa, sabe das nossas necessidades. E Ele provê o que realmente a gente precisa. Jesus é a água e o pão da vida, para começar. Nós temos a água da vida em nós. Nós temos o alimento, que é o próprio Cristo, o pão da vida. E o que cabe a nós não deixar faltar em nossas vidas e famílias? Vamos ver o que cabe a nós, porque Deus provê para nós tudo que é necessário, tudo que é preciso para nós, o que cabe a nós, então, não deixar faltar. Primeira coisa, a palavra de Deus. Josué 5,12 fala assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. A palavra de Deus é o alimento que sustenta nossas vidas, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Espiritualmente é o que nos alimenta. O povo de Deus, enquanto caminhava no deserto, recebia do Senhor todos os dias o maná para ser o alimento diário, né? O maná nunca faltou, nunca Deus deixou de alimentar aquele povo, né? Somente quando entraram na terra prometida, eles comeram os frutos da terra, então o maná parou de chover sobre eles, que não era mais necessário, não estavam mais no deserto, então não era mais necessário, eles tinham o fruto da terra, o que é natural. E olha que interessante, né? Quando estava preparando a palavra, pensei nisso daqui. Lembrei, né? O maná não podia ser guardado para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira, porque no sábado eles não podiam fazer nada, então somente na sexta-feira eles colhiam o maná para 2 dias, mas em geral o maná não podia ser guardado para o dia seguinte. E da mesma forma, precisamos da palavra de Deus todos os dias. A cada dia o Senhor tem aquilo de que precisamos, a cada dia. Então não é, no domingo eu vou ao culto, eu vou ler a palavra, eu vou ler um livro inteiro no domingo, e nessa semana esqueço de Deus, nem oro, não faço nada. Não, é todo dia, como maná. É um alimento espiritual que a gente depende, que a gente necessita. Então não podemos deixar faltar. A vida na terra é como andar no deserto. Precisamos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Só quando chegarmos no céu, na nossa terra prometida, preparada por Jesus, não vamos precisar mais desse maná. Que hoje nós precisamos da palavra para nos orientar, né? Para edificar a nossa fé, para que possamos aprender do Senhor. E quando estivermos no céu, nós estaremos na fonte. Ali nós vamos aprender tudo mais, vamos dizer assim, né? O que realmente importa. Então, se não fizer isso, eu corro risco. Se eu não buscar a palavra, se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar a palavra do Senhor todos os dias, eu corro o risco de enfraquecer e morrer espiritualmente, esfriar, me afastar do Senhor. Se eu não me alimentar, eu vou morrer de inanição, não é verdade? É um alimento comum. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, fisicamente talvez não aparente nada, mas espiritualmente eu posso até morrer. A gente está falando aqui do que não pode faltar na nossa vida, né, espiritual, mas também na nossa vida material, na nossa família. Então a palavra é o alimento da alma. E na família, a comunicação amorosa é o alimento da família. Assim como o maná
conversa, o diálogo não pode ser acumulado. Não adianta ter uma conversa profunda uma vez por ano. Chega o Natal, a gente senta aqui em casa, vamos conversar todos os assuntos importantes. O resto do ano esquece. Todo mundo no celular, no computador, na internet, na série, e esquece a família. Não. A gente precisa ter essa comunhão, essa conversa, essa participação na vida um do outro. Então a convivência saudável se constrói com interesse pelo outro, com a calma necessária para solucionar os problemas. Amém? Então a convivência saudável se constrói assim, quando a gente se interessa realmente pelo outro, quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente quer entender os desejos do outro, ajudar, a crescer, a conquistar. Uma família adoece quando as pessoas param de se ouvir. A convivência exige a humildade de entender o ponto de vista do outro antes de impor o seu. Não é porque eu sou um pai que só eu tenho voz. Eu preciso ouvir a minha esposa, os meus filhos, porque eu posso estar entendendo uma coisa, posso estar vendo de uma forma e posso estar errado, posso estar enganado. Tem que pelo menos ouvir, para julgar, para poder decidir, para buscar ao Senhor a direção. Então, é humildade isso, com certeza, que a gente precisa ter, todos nós precisamos ter. O hábito de comer juntos é ótimo para os relacionamentos. É o tempo de compartilhar o maná, o suprimento do Senhor. Momentos em que os laços são fortalecidos. Então, talvez almoçar juntos seja difícil por causa do trabalho, por causa dos compromissos, mas pelo menos o jantar, então, que seja em família, que consiga reunir todos à mesa ali para conviver naqueles momentos, dar risadas, falar do dia, que a gente tenha esse hábito, pelo menos de comer juntos quando for possível. No café da manhã, no sábado, no domingo, esses dias assim que a gente está mais tranquilo, que a gente esteja junto, não fique separado, não vá cada um para o seu lado, que busque estar em comunhão com a família. Outra coisa que não podemos deixar faltar é o fogo do Espírito Santo. Levítico 6, 12 e 13 fala assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, ali no tabernáculo, o fogo não podia se apagar. Era um compromisso, era um dever do sacerdote. E como hoje nós somos templo do Espírito Santo, quem que é sacerdote desse templo? Do meu templo sou eu, do seu templo é você. Então, cabe a cada um de nós manter esse fogo aceso, colocar lenha nesse fogo. E o fogo se mantém aceso, então, com a lenha, E a lenha é a nossa disciplina de oração, de buscar ao Senhor. Se a gente parar de colocar essa lenha, o que vai acontecer? O fogo vai apagar. Ele vai apagar. A gente não pode deixar o fogo do Espírito se apagar em nós. E a igreja, a comunhão dos irmãos, funciona como se fosse uma fogueira, uma lareira. Se eu tiro uma brasa, essa figura é bem conhecida, eu tiro a brasa ali do meio da fogueira, deixo ela de lado, a fogueira vai queimar por um bom tempo ainda, mas aquela brasa rapidinho vai apagar. Tem muita gente que diz que não precisa vir para a igreja, mas a própria palavra de Deus incentiva que estejamos em união, em concordância, os cultos. Fala que na união dos irmãos, que o Senhor deu uma bênção. Então, está sendo gravado, a gente vai transmitir tudo. Quem não participou do culto, talvez não receba uma unção, algo especial que Deus está derramando agora. Se a pessoa não pôde vir, ela tem compromisso de trabalho, de estudo, não pôde vir hoje, o Senhor, na sua misericórdia, vai derramar sobre essa vida. O mesmo está sendo derramado aqui. Mas aquele que poderia vir e não vem, talvez perca alguma coisa.
Então, nós precisamos estar unidos, participar dos cultos, buscar mesmo, participar dos estudos bíblicos, da leitura bíblica, como nós estamos fazendo, né? A leitura de toda a Bíblia no ano. Né? Nós repetimos todo ano. Mas eu já li uma vez, já li 2 vezes, não importa, leia, vá lendo, vá se enchendo da palavra, vai aprendendo. Porque cada vez que a gente é ministrado de uma passagem, cada vez que a gente lê uma passagem, Deus toca de uma forma diferente. Há algum tempo eu estava lendo lá os profetas, se não me engano, Jeremias, e em tudo que o povo fez de errado, veio tanta coisa ruim sobre eles. Sabe que aquilo até é pesado de você ler, mas foi consequência do que o povo fez. Eu já li essa passagem outras vezes, mas dessa vez parece que o peso foi maior, parece que o impacto foi maior de tudo que eles estavam passando. Então, a cada vez que você ler uma passagem, a cada vez que você for ministrado, você terá um aprendizado diferente, você perceberá algo diferente, porque Deus está mostrando algo diferente. Então a igreja funciona dessa forma, é nessa comunhão. Eu estou fraco, minha fé está fraca, vem aqui, vamos orar, vamos clamar juntos, vamos colocar diante do Senhor, vamos colocar na intercessão para que seja feita a oração. E a gente tem visto tantos milagres, né? Glória a Deus, né? A gente tem visto o operar do Senhor através da intercessão. Clamamos e o Senhor opera. E o fogo do Espírito Santo na formação dos filhos, né? Então não se ensina valores apenas com palavras, né? Um exemplo meio estranho, né? O pai fala para o filho assim: não fuma não, meu filho, faz mal. E está com cigarro na boca assim, né? Fumando. Olha, isso faz muito mal, isso vai te matar se você fumar. Aí o cara fumando ali na frente do filho. Né? Adianta ele falar alguma coisa desse jeito para o filho? Não. Então, nós precisamos ter esse fogo em nós, né? Dar o exemplo. Né? O fogo é contagiante. O fogo, né? Quando está queimando num lugar, se é alguma coisa que é inflamável, ele vai pegando e vai se espalhando, né? Então, que esse fogo do Espírito Santo se espalhe mesmo na nossa família, nossos filhos, né? Que a gente tenha esse caráter, essa integridade, essa busca do Senhor, né? Que os nossos filhos, nossos netos, toda a nossa família, não só os filhos, todos os nossos queridos, né? Que vejam em nós esse fogo, esse agir do Senhor. Isso vai contagiar. E essa é a vontade do Senhor, né? Que a gente leve esse fogo a todos que nos cercam. Então a gente precisa sempre estar colocando essa lenha também na vida dos filhos de correção, de ensino diário. Né? Não é ser permissivo, né? Ser pãozinho, não. É chato muitas vezes brigar com os filhos, com certeza. Mas precisa corrigir. Fez algo errado, precisa sofrer uma consequência. Precisa aprender limites, senão que adulto que vai se tornar isso daí. Vai aprontar, vai quebrar as regras, não vai conseguir conviver na sociedade, porque não teve limites, não foi ensinado. Então nós precisamos também desse fogo, de limites, de ensino diário. E a nossa casa, ela precisa ser mesmo essa lareira que mantém esse fogo aceso. Então tem que ser um lugar acolhedor, em que os filhos, né, que a gente possa conversar, possa tratar dos problemas, que os filhos encontrem esse acolhimento, esse ouvir, né, esse conselho dos pais, que seja essa lareira, esse lugar de manter esse fogo aceso. Porque senão eles vão acabar procurando em outros lugares. E aí pode ser muito perigoso onde que eles vão buscar. E a espiritualidade tem que ser na prática, né? Nós precisamos ser transformados pelo mover de Deus. Então não é só falar da palavra de Deus, trazer os filhos para a igreja, é no dia a dia, na convivência, a gente mostrar os valores espirituais, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, que a gente possa demonstrar isso para os nossos filhos. Nós sejamos, então, essa fogueira, essa lareira, em que eles tenham o calor do Espírito Santo, né? Esse mover, que eles possam ver o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Outra coisa que a gente não pode deixar faltar, que depende de nós, santificação. Apocalipse 7:14.
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. As vestes, né, simbolizam o estado espiritual da pessoa. Vestes sujas ou rasgadas são sinais de luto, vergonha, derrota. Então, branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro significa arrependimento. Sempre que eu errar, eu vou me arrepender de verdade. Eu preciso sentir vergonha, me sentir mal pelo erro, pelo pecado, né? Pedir perdão ao Senhor, e Ele me perdoando, me lava, me purifica novamente, e eu tenho minhas vestes novamente branqueadas. Amém? Então, você errou. Não dê desculpas, não jogue a culpa no outro. Senhor, eu errei. Eu fui fraco, me desviei. Eu estou envergonhado, me perdoa, me ajuda, me fortalece para que eu não erre mais. Eu me arrependo, eu te peço perdão, Senhor, te perdoa, quando é verdade, quando é de verdade esse arrependimento. Mas tem que ser assim, que o pecado não seja algo normal na sua vida. Ah, pecadinho, se Deus não liga, liga. Tudo que fora da palavra de Deus, tudo que fora da vontade de Deus, que é pecado, Deus está vendo, e Ele realmente se importa, sim. O mundo, né, o ambiente, é um ambiente muito sujo, né, muito ruim, né, que respinga em nós. Né? Amizades erradas, lugares impróprios, pensamentos errados, isso tudo pode manchar as nossas vestes. A gente precisa se afastar de tudo isso. Até de pensamento, sim, até de pensamento errado. Repreenda. Se está tendo um pensamento aí que é contrário à vontade do Senhor, você sabe que é contrário à vontade do Senhor, repreenda. Eu rejeito isso da minha mente, da minha vida, do meu coração, da minha família, dos meus filhos. Eu rejeito em nome de Jesus, não aceito. Luta. Não deixa que isso fique na sua mente. Um sentimento de vingança, de ódio. Sabe? Tira isso do teu coração, da tua mente. Coisas erradas, coisas que você não deveria, sabe que não deveria fazer. Repreende da tua mente. Repreende. E o Senhor vai colocar, vai purificar a tua mente, os teus pensamentos, Ele vai tirar isso. Se você repreender, se você não desejar, se você não alimentar isso, né? Deus vai tirar. Deus vai limpar, vai purificar novamente. Em nome de Jesus. E essas vestes limpas na nossa vida, né, são em nossa integridade, a nossa reputação, na convivência social e profissional, integridade, honestidade, fidelidade. Eu preciso agir dessa forma, que as pessoas possam confiar em mim. Né? Não importa, meu patrão não me reconhece, não me promove, então eu vou relaxar aqui, não vou fazer mais nada, fazer o mínimo possível. Não. Eu vou procurar outro lugar, então, para trabalhar. Eu vou fazer o meu melhor quando eu estiver. A palavra de Deus manda que eu faça tudo que vier na minha mão como se fizesse para Deus. Não é verdade? Então, se eu estiver num trabalho e eu estiver fazendo tudo de qualquer jeito, fazendo o mínimo possível, só para não ser despedido, estou errado. Estou contra a palavra de Deus. Se você agir de forma correta, íntegra, fizer o melhor que você puder, talvez até alguém te procure ali e te ofereça um emprego. Fala, você está ganhando quanto? Estou ganhando X. Vem para ganhar 2X da minha empresa, porque eu vi que você é um cara que eu estou precisando. Sabe? Deus vai levantar. Deus vai abrir portas para você. Faça aquilo que é a vontade do Senhor. Cumpra a palavra do Senhor. Não interessa aos outros. Você é que vai ter a sua integridade preservada, as suas vestes branqueadas. A reputação, né, como muita gente fala, ela leva uma vida para ser construída e pode ser destruída numa palavra, numa atitude impensada, né? Algo que você fez ali, você pode perder tudo por causa de um detalhe às vezes. Né? Então, você passa a vida inteira trabalhando, sendo honesto, se esforçando, e de repente você faz alguma coisa impensada ali. Então, cuidado. Cuidado para não trazer essa mancha para a tua vida, né? Em nome de Jesus. Né? E se você errar, a solução é arrependimento também.
diante dos homens, sim. Errei, me perdoa, eu fiz algo que não deveria, eu entendo, eu compreendo. Se você, no seu trabalho, na sua vida profissional, né? Então você coloca dessa forma, errei. Né? Se você tiver a compreensão daquele para quem você trabalha, você continua ali e ele vai rever o teu caráter, a tua disposição de não errar mais, não fazer mais nada fora do que deveria. Né? Outra coisa que não pode faltar nas nossas vidas é o azeite, a unção. Aquela parábola das 10 virgens, né? Mateus 25, 3 e 4. As imprudentes, ao pegar suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então Jesus contou essa parábola, né, das 10 virgens, onde 5 eram imprudentes e que não levaram, né, o óleo, o azeite a mais na lamparina, levaram de qualquer jeito. Tem isso aqui de azeite, tá bom, isso aqui deve dar. Nem pensaram, né? Não foram previdentes, não se preocuparam com a possibilidade de algo anormal, vamos dizer assim, acontecer. E outras 5, elas foram prudentes e levaram as suas lamparinas e levaram o azeite a mais. Né? Então a presença do Espírito Santo é esse azeite, é essa unção que tem sobre nós. Amém? Então, a gente não pode deixar essa unção acabar. Ela não pode ser assim, eu só vou orar quando precisar. Eu estou passando por um problema, agora eu vou orar. Aí eu vou lá na igreja. Aí eu vou falar com o pastor lá, né? Porque agora eu estou com um problema aqui. Então eu vou lá para a igreja para a gente poder estar orando. Né? Isso aí seria você levar então a sua lamparina ali só com aquele tanto de azeite dela, né? Que eu acho que vai dar, que é o que precisa, não vou fazer mais nada além disso. Né? Não, está errado. Eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo, a unção, o tempo todo. Amém? O tempo todo. Eu não posso, só no momento de dificuldade, só no momento, como aquelas, né, as virgens, quando estava apagando o fogo, elas perceberam que o noivo estava demorando, se demorasse um pouco mais, ia apagar o fogo, né, das lamparinas delas. Pediram para aquelas que levaram a mais, e falaram, não vamos poder dividir, porque se a gente dividir, vai faltar para nós e para vocês também. Então vão comprar. Aí o que elas fizeram? Essas 5 imprudentes foram comprar nesse momento que estava acabando. Né? Só foram buscar, né, a unção no momento que estava acabando. E não tinha mais, eles viam que não tinha mais possibilidade, né, de esperar. O que aconteceu, enquanto elas foram comprar, o noivo veio e as prudentes foram para o casamento e elas ficaram de fora. Não adiantou ficar batendo na porta lá depois, porque elas foram imprudentes, né? Não estavam preparadas, deixaram essa unção acabar. Então a gente não pode relaxar nisso. Nós temos que buscar sempre alimentar o Espírito Santo. A carne, a gente precisa diminuir a influência da carne nas nossas vidas e alimentar o Espírito. Aquilo que você alimentar para sobreviver. Eu só vivo nos prazeres, não dou a mínima para a vida espiritual. Né? A vida espiritual, a presença do Espírito Santo vai acabar na tua vida, em algum momento vai acabar. É a vontade de Deus? Não, não é. Mas se a gente age dessa forma, ela vai acabar. E na vida familiar, esse estar preparado é dar prioridade ao que é necessário, ao que é importante de verdade. Fazer uma viagem aí pelo mundo é tão legal, conhecer outros países, outras culturas, paisagens completamente diferentes do que a gente vê aqui no nosso país. Legal? Legal. Poxa, você merece? Merece. Você pode? Até pode. Mas você vai ter que abrir mão de um monte de coisa para poder fazer isso, por exemplo. Será que a tua vida, né, a tua família, está bem suprida de tudo que é necessário para eu poder gastar um dinheiro enorme em uma viagem maravilhosa?
Se tiver, tudo bem. Né? Se eu tiver possibilidade disso, amém. Não tem problema nenhum. Mas eu preciso sempre priorizar o que é importante de verdade. Eu não tenho um plano de saúde, mas vou gastar 50 mil reais numa viagem para o exterior. Não, faz o plano de saúde. Aplica nisso. Sua família é mais importante do que um prazer aí de alguns dias. Né? Não. O meu carro está muito velho, eu preciso trocar de carro. Ok, problema nenhum trocar de carro. Mas será que a tua casa está bem suprida? Os teus filhos estão tendo uma formação, uma educação boa? Ou você pode ficar trocando de carro a cada 2 anos, pegando melhor, mais caro, equipando? Será que isso é o principal? Será que isso é importante? Tudo é relativo. Né? Se a gente tem a possibilidade, ok, faça. Né? A palavra de Deus fala que o trabalhador, ele usufruir dos seus ganhos, do seu salário, dos seus ganhos, seja trabalhador, seja empresário, seja o que for, é bênção do Senhor. Problema nenhum você usufruir. Só que, da mesma forma que a gente estava falando de estar preparado aqui espiritualmente, né, de manter a unção, esse azeite sobre as nossas vidas, né, as nossas lâmpadas, nós temos que ter essa sabedoria, essas prioridades na nossa família. Então, o que é prioridade? Eu tenho a possibilidade de dar uma boa formação aos meus filhos? Eu vou dar uma boa formação aos meus filhos. Hoje em dia você tem que falar uma língua estrangeira, porque o mundo está tão globalizado, né? Tanta coisa no mundo inteiro. Eles podem fazer, eu vou providenciar um curso de línguas para eles? Vou. Né? O que precisar. Um plano de saúde eu posso ter? Eu vou ter. Porque é mais importante isso do que uma viagem, do que um carro, do que um luxo. Estar presente também é muito importante. Priorizar isso. Né? Porque às vezes a pessoa ela trabalha muito, né? Está ausente da sua casa, nem acompanha a família, os filhos, nada. Provê tudo que é necessário, tudo que é luxo, tudo que é bom, mas não está presente. Está errado também. Deus gosta de equilíbrio. Amém? Você precisa, talvez por um tempo, se esforçar, trabalhar mais, né? Se dedicar mais, ok. Mas que isso não seja constante, senão quem vai estar passando os valores para os teus filhos? Quem vai estar dando suporte na tua casa? Quem vai ser, o exemplo ali? Não sei, né? Se você não está, quem vai ser? Né? Então, ser previdente, isso também é muito importante. O que é imprevisto? É imprevisto mesmo. Né? Se fosse previsto, você não chamaria assim. Então, se você trabalha e ganha X, você precisa guardar uma parte disso. O Brasil, infelizmente, no Brasil, nossa cultura é muito falha nessa parte financeira. Eu estava pensando, né, nos Estados Unidos, a gente vê que lá quem tem dinheiro, maravilha, né? A gente vê nos filmes, né, nas notícias e tal. Mas o sujeito, se não tiver dinheiro lá, está perdido. A família inteira na rua. Aqui o governo do Brasil, por exemplo, ele ampara, né, muita gente que precisa. Né? E nos Estados Unidos não existe essa previdência tão forte. E talvez por isso, essa cultura deles, o que acontece? Eles investem na bolsa. A bolsa vai gozar aqui no Brasil, né? A bolsa cai, a bolsa sobe. Acho que para 99% da população, tanto faz. Né? Caiu, subiu. Nos Estados Unidos não. Muita gente, se não, eu não sei a porcentagem lá, mas acho que a maioria da população acaba investindo em ações na bolsa. Por quê? Porque eles têm que fazer a sua própria previdência. Eles têm que se virar. Não é coisa automática, né? Então é complicado. E talvez essa cultura nossa seja deficiente, né, por causa disso, esse paternalismo. Precisa cuidar? Eu acho melhor que cuide, sim, que o governo ajude as pessoas necessitadas para não ter
essa questão de famílias inteiras na rua, aí, sem ter possibilidade nenhuma, né, nem de alimentação, moradia, nada, né? Mas nós temos esse defeito de não saber poupar, não saber guardar, investir. Então, estar preparado, né, como essas virgens com o óleo, né, extra, estavam, é você estar preparado para o imprevisto. Qual vai ser o tamanho do imprevisto? Não sei, imprevisto. Então eu vou guardar 5% do que eu ganho. Ok, consegue? Guarde. Posso guardar 10. Não, guarde 10. O máximo que você puder, não gastar com bobagens, com luxos, né? E você puder guardar, você estará preparado para o imprevisto. Né? Aconteceu de repente um problema sério ali que você precisa gastar. Mas eu tenho guardado um dinheiro, então eu vou conseguir fazer frente a isso daí. E depois eu vou continuar guardando novamente para ter novamente essa reserva, né, guardada, para estar preparado para os imprevistos. Então, ser previdente também é isso, estar preparado também é isso. Estar preparado espiritualmente, não deixar, não me afastar do Senhor, alimentar o Espírito, né, orar, jejuar, ler a palavra, né, participar da igreja. Assim eu estou preparado espiritualmente, mas também tenho que ver o lado material. Amém? Deus é o Jeová Jireh, Deus provedor. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Então que a gente tenha essa consciência e não deixar faltar do nosso lado. Que Deus, Ele não muda. Ele está sempre no mesmo lugar e sempre agindo da mesma forma. A palavra dele é fiel. Nós é que nos afastamos de Deus, nós que nos distanciamos dele, nos afastamos. Então que a gente não deixe de ter a palavra em nossas vidas, né? Não deixe de estar buscando o fogo do Espírito Santo, a santificação, né? E essa unção do Senhor nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Quando deixamos, Senhor, essa chama do Teu Espírito se apagar, Senhor, em nós, porque não Te buscamos, porque não buscamos estar próximos a Ti, Senhor, não ligamos para o que fazemos, não damos importância, achamos que não tem problema fazer coisas contrárias à Tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos. Espírito Santo, fala mesmo a todos os corações de todos nós, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Ajuda a nossa fé. Nos dá maior domínio próprio, Senhor, em nome de Jesus. E também na nossa vida material, familiar, Senhor, profissional, nos negócios, em todas as áreas, Pai. Possamos agir conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sabemos que os Teus pensamentos para nós são pensamentos de bênção, Senhor. Os Teus caminhos são mais altos. Senhor, em nome de Jesus, então, que a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se realize em nossas vidas e através das nossas vidas. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos novamente, Senhor, e fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mudar nossos caminhos, Senhor, mudar nossos pensamentos, nossas palavras, nossa forma de agir na família, no trabalho, nos negócios, na igreja, no relacionamento contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo, e fala, Senhor, aos corações. Toca profundamente, Senhor, nas sonhos, nas visões, nas experiências contigo, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, para que nunca nos afastemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti e Te damos graças. Aleluia. Vai, debaixo dessa unção, da presença do Espírito Santo na tua vida, do fogo do Espírito Santo na tua vida, para viver e buscar essa santidade, buscar a presença do Senhor, a direção do Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, conforme a vontade do Senhor, que você seja exemplo no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, que você tenha a tua casa bem organizada, os teus filhos bem educados, bem direcionados, vendo os teus exemplos, crescendo num lar aconchegante, num lar acolhedor. Sim, em nome de Jesus,
vai debaixo dessa unção para viver mesmo aquilo que é a vontade do Senhor para a tua vida, para a tua família. Vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.